Esse é o Ancapso e nós vamos falar do corte de gastos imaginário do Haddad, né? A gente está sabendo que o Haddad e a Simone Tebet estão encarregados aí de fazer um corte de gastos, só que o Lula não deixa cortar os gastos, né? Então a gente não sabe o que vai sair disso daí. O mais engraçado dessa história é que já começou a circular essa manchete aqui, ó. Vitória do Trump pressiona corte de gastos do Lula. Agora a culpa é do Trump, né? Quem imaginaria isso, né? A gente sabe que o problema é que o Lula torra dinheiro como se não houvesse amanhã. Isso está quebrando a economia brasileira. Mas agora, como o Trump ganhou as eleições americanas, virou culpa do Trump isso daí. Mas o mais engraçado é que nesse meio do corte de gastos do Haddad todo e coisa e tal, aqui ó, governo prepara proposta de reajuste salarial de 30% para cargo comissionado, meu amigo. Os cupincha vão ter aumento, cara. Olha o corte de gastos bonito do Lula, cara. Que corte de gastos vistoso. Eu tô falando para vocês, o que vai vir aí é aumento de imposto. Essa notícia foi sugerida por Botelho Pinto, Dama da Mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, agora, segundo a Exame, é a vitória do Trump e a alta do dólar que pressionam o corte de gastos. Mas o Lula quer blindar a educação e o salário mínimo. O Lula não quer corte de gastos. O Lula quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Eu já falei para vocês, ele precisa disso, porque ele sabe que ele não consegue sustentação política sem jogar dinheiro para todo mundo. E o problema é que ele cai na mesma armadilha do Biden lá nos Estados Unidos. O Biden foi a mesma coisa. Elegeu um governo fraco, um governo que não tem apoio popular. Os democratas fizeram sabe-se lá o que na eleição de 2020 para ganhar aquela eleição, da mesma forma como o Lula fez sabe-se lá o que para ganhar a eleição de 2022 aqui no Brasil. O fato é que resultou um governo que não tem apoio popular nenhum. Nenhuma pessoa no Brasil apoia o Lula, nem quem votou no Lula apoia o Lula. E aí o Lula, para tudo, precisa comprar deputado, precisa comprar ministro, precisa comprar apoio, precisa dar dinheiro para os cupincha que ajudaram ele a se eleger. Então, no final das contas, vira esse governo fraco, gastador por definição. E qual que é o problema disso? O governo gastador estoura a economia. E aí a gente está vendo esse fenômeno, né? Lá nos Estados Unidos, o Biden se ferrou em última análise, o Biden e a Kamala Harris, né? Se ferraram justamente por conta da economia, não tenha dúvida, tá? Por mais que você possa achar que, mas a disputa identitária, a questão do aborto, a questão de não sei o que lá, teve um monte de questão discutida lá nos Estados Unidos, mas é o que eu falo para vocês, o que elege e deselege pessoas é a economia no final das contas. Então, o que matou a Kamala Harris lá foi a economia e o Lula em 2026 corre exatamente o mesmo risco, né? A gente tem uma visão de que a economia americana pode entrar num ciclo muito ruim daqui para frente, e aquele negócio, a economia brasileira mal está se mantendo viva, apesar de todas as barbaridades feitas pelo Lula, porque o cenário lá fora está muito bom. Imagina se a economia lá fora começa a entrar num ritmo pior, começa a cair o crescimento e coisa e tal, aí, meu amigo, as consequências para o Brasil seriam realmente catastróficas, né? Porque, de novo, se o Brasil tivesse bem economicamente, tivesse com as contas arranjadas, governo gastando pouco, né, economizando dinheiro, pagando os juros da dívida e coisa e tal, estaria tudo bem, né? Se tivesse um problema lá fora, o Brasil iria sofrer, todo o país iria sofrer, mas não seria nada catastrófico. Agora, na situação que a gente está, com um governo frágil, um governo que gasta pra caramba, um governo que não quer parar de gastar, uma crise mundial seria uma tragédia pra gente, né? Enfim, o Lula tem que cortar gastos, a gente já sabe disso, né? Aqui, ó, segundo falou Haddad, eles já concluíram todas as negociações, já sabem tudo que vai cortar. Mas e aí, Haddad, cadê os cortes? Cadê as coisas que vão cortar aqui? Bom, segundo estão dizendo aqui, o Lula, os ministros apoiaram o arcabouço fiscal e agora o Lula discutirá os cortes com Lira e Pacheco. O que isso quer dizer para mim? Por que o Lula, para cortar despesa, precisa falar com o Lira e com o Pacheco? Para nada, porque o Lula pode cortar despesa diretamente. O governo já tem o controle na despesa do orçamento, então ele pode cortar despesa imediatamente. O único motivo pelo qual o Lula precisaria falar com o Lira e o Pacheco para aprovar um corte de gastos é se esse corte de gastos, na verdade, não for um corte de gastos, for um aumento de impostos.
Porque aí sim, para o Lula aumentar impostos, ele precisa de aprovação no Congresso. Então, ou seja, é aquilo que eu falo para vocês, né? Ou é isso, ou então é alguma mudança muito significativa do tipo acabar com o piso da educação e da saúde, alguma lei que tem alguma coisa assim muito importante, porque não é para cortar gastos. O fato do Lula precisar conversar com o Lira e com o Pacheco, se fosse só cortar gastos, ele não precisava conversar com o Lira e com o Pacheco. A questão é que esse pacote do Lula é aquilo que a gente falou para vocês. O Lula não aceitou cortar nada, não quis cortar nada, então das duas uma, ou é aumento de imposto, ou é alguma mudança de piso de saúde, coisa e tal, que aí eu concordo, é corte de gastos mesmo, né? Mas é justamente o corte de gastos que o Lula falou que não faria. Vamos ver o que vai vir por aí, qual que vai ser desse pacote que eles disseram que já está pronto aí, né? E o mais curioso dessa história também é que o pessoal está dizendo que é tudo certo. Não, aqui, olha, concluímos todas as conversas, todos os ministros estão muito conscientes da tarefa que temos pela frente, do reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade e sustentabilidade das finanças e não sei o que lá, de que é importante, coisa e tal. Olha só, eu não tenho dúvida que o pessoal tá ligado nisso daí. O que o pessoal não acredita é que seja o Haddad que esteja controlando esse negócio. Isso é o Lula, cara. É o Lula que define tudo no final das contas, e o Lula não está nem aí para essa despesa toda, o negócio de arcabouço fiscal. Na cabeça socialista do Lula, esse negócio não quer dizer nada. Não, dinheiro a gente imprime mais. Não era o Lula que falou que não, porque o Brasil tem esse negócio de inflação de 3%, para que a gente já teve inflação de 80%, não teve nada demais? Por que não ter mais inflação no Brasil? Olha a ideia do cara. Para quem não viveu nessa época de inflação de 80% por mês, cara, você não consegue planejar nada, meu amigo. Todo mês, o que eu pagava de aluguel era um valor diferente, o que eu ganhava de salário era um valor diferente, o que eu botava de gasolina era um valor diferente, todo o dia mudava. Todo mês mudava o aluguel, a gasolina mudava todo dia, passagem de ônibus toda semana. É impossível você planejar qualquer coisa, fazer qualquer coisa no Brasil nessa situação. Não é à toa que a economia era uma bosta. E quem mais é prejudicado com isso são os pobres, né? Quem mais sofre com a inflação são os pobres. E aí o Lula fica com esse papo dele de que não podemos cortar despesa dos pobres. Não, o Lula não quer cortar despesas dos cupincha dele, dos amiguinhos dele. Tá aqui, ó, aqui, ó. Cargos comissionados. Olha só, cargo comissionado no governo ganha bem, tá? Não ganha mal, não. É um salário bom e, de novo, tudo bem, não é funcionário público, ou seja, não tem estabilidade. O cargo comissionado, ele ganha um valor e quando o governo Lula acabar, esse pessoal vai embora, né? Quer dizer, o próximo governo pode optar por manter o cargo ou pode demitir, mas enfim, o cara não tem estabilidade. De qualquer forma, o pessoal não ganha mal, não. Por que o Lula quer dar reajuste salarial para esse pessoal? O Lula quer dar reajuste salarial para esse pessoal porque o objetivo do Lula é roubar o povo brasileiro e dar dinheiro para os amiguinhos socialistas dele. É só esse o objetivo do Lula. O Lula pegou e preencheu todos os cargos possíveis com sindicalista, com amigo, com companheiro, com marido de político, com marido de artista, com mulher de artista. Um monte de lambança que fez o Lula como se não houvesse nenhum. Por quê? Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é seu, o dinheiro é meu, o dinheiro é dos brasileiros. Ou seja, torrando essa coisa toda aqui, né? E apesar do Haddad estar falando que a coisa está tudo certinho, não que conversamos com todo mundo, está todo mundo de acordo, as informações que a gente tem não são essa não, tá? Teve bate-boca do Marinho com o Haddad na reunião do Planalto. Não sei se teve alguma consequência, não sei o que aconteceu, o que foi discutido nisso daí. O que a gente sabe é que teve bate-boca na reunião. Então esse negócio do corte de gastos, o pessoal está vendendo como uma coisa, não, já está certo, vai ter corte de gastos, eu não sei o que lá. Temos que cortar gastos por causa do Trump. Eu que falar um negócio, esse pessoal. Mas enfim, mas estão vendendo isso para você como uma coisa muito tranquila. Eu quero só ver. Ninguém mostrou esse pacote de corte de gastos ainda. Se fosse um bom pacote, se fosse um negócio bacana, já tinham mostrado. Por que não mostraram ainda? Não mostraram ainda, meu amigo, porque é aumento de imposto, não é corte de gastos. Escreve o que eu estou falando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.